Graça e paz, amado, corra linda do Senhor, maravilha do Eterno, príncipes e princesas do Todo-Poderoso Deus, abençoados e abençoadas. Mais um Café com Deus com o pastor Maurício Loureiro. O café de hoje está lá em Hebreus capítulo 10, versículo 25 e o versículo 38. Muito obrigado você que se inscreveu no canal, você que tem pedido amizade conosco aí também, né? Tem compartilhado nossos vídeos, tem dado um joinha, nos marcado. Agradeço muito, muito nos ajuda. Você que não se inscreveu, corre lá, gente. É só no link que tem a letrinha azul lá, clica lá, te direciona para o YouTube, lá você clica em inscrever-se, é automático. Também clica no sininho para receber todas as notificações, ok? Café com Deus, então, em Hebreus capítulo 10, versículo de número 25 e o 38. 25 diz assim: não deixemos de congregar como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Versículo 38, todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Bênção pura, hein? Louvado seja Deus. Então, Café com Deus, nós estamos aprendendo aqui que nós precisamos congregar. A Bíblia diz, não deixemos de congregar. Pega na sua fogueira, lá, quando você for fazer um churrasco, uma brasa daquela que está lá vivinha, acesa, né? Coloca ela fora da fogueira e observa o que acontece com ela. Ela começa a apagar. Por quê? Porque ela está fora da fogueira. A tendência dela é apagar. E ela vai apagando, apagando, apagando aos poucos até se tornar um carvão. E é assim que acontece conosco. Se deixarmos de congregar, se deixarmos de nos reunir, porque Jesus deu exemplo disso. Ele ia ao templo e ia também à sinagoga. O que é isso, pastor? Sinagoga são as congregações. Ele visitava as congregações também, mostrando a necessidade de congregarmos uns com os outros, porque é ajuntar as brasas. Deus, a sua presença é o sopro, é o Espírito Santo soprando, trazendo a mensagem, trazendo a edificação, trazendo o renovo, a unção sobre aqueles que estão juntos, unidos, reunidos. Amém? Deus tem compromisso com o tempo. Ele diz que esta casa será chamada casa de oração para todos os povos. Tem gente que diz, Deus habita em mim. Claro que habita em você, mas precisamos juntar nossas brasas para estar juntos. Deus não habitava em Jesus, Jesus não é Deus? E ele não congregava? Dando exemplo para nós, gente, me ajuda aí. Nos meus passos, o que faria Jesus? Segue os passos de Jesus. Congregue como ele congregou. Ele juntava com o Pai também em oração. Muitas vezes ele estava fazendo a obra, realizando, divulgando a obra para a multidão. De repente ele saía do meio do povo, ia para o deserto orar, ou ia para a beira da praia orar, ou subia no monte para orar, para estar congregado com o Pai. Então nós precisamos ter momentos com Deus reservados e precisamos estar juntos com outros irmãos. Viver em comunidade. Amém? Por quê? Porque a Bíblia diz, quando vós vos reunides, um tem testemunho para contar, outro ora, outro canta, outro prega, outro profetiza. Está entendendo? Edifica, fortalece, renova cada um. É a presença de Deus na vida de cada um, para acender, manter acesa a chama que Deus acendeu no seu coração, não deixando apagar. A Bíblia diz, não deixemos de congregar, mas devemos admoestar, diz aqui. Antes façamos a admoestação, exortação, exorte o outro, para que não deixe de congregar. Por quê? Porque se aproxima aquele dia, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Que dia? O dia da volta do Senhor. Deus prometeu que Jesus viria, ele veio. Muitos não esperavam mais, não acreditavam. Mas os santos homens de Deus, Elias, Eliseu, né, os profetas do passado, Davi, o rei Davi, Moisés,
o grande libertador, Abraão, Jacó, Isaac, todos esses esperavam Jesus vir. E não veio na época deles, veio cá na frente, mas viveram pela fé, como nós acabamos de ler no versículo 38. É pela fé no Filho de Deus, esperando o Filho de Deus, nessa promessa que Deus fez, que é o seu Filho, o Salvador, o Senhor, o reino dele ser estabelecido. Eles esperavam isso, viveram uma vida esperando isso. E nós sabemos que ele veio, mas que ele vai voltar. Ele prometeu isso. Varões, porque estáis olhando para o céu? Os anjos disseram isso quando Jesus subiu, foi assunto aos olhos dele, e uma nuvem o encobriu. Ele disse, da mesma maneira que ele subiu ao céu, ele voltará para vós. Quer dizer, ele vai buscar a sua igreja. Esse é o grande dia. Então, rapidamente, eu quero resumir aqui para você entender. Eu me lembro de um mendigo que vivia num reino e ele passava fome, necessidade, até que ele descobriu que existia um palácio naquele lugar. E ele descobriu que lá havia uma mesa farta com muitos alimentos. Então ele colocou no coração, eu vou entrar nesse banquete que o rei faz 2 vezes por semana ou 3 vezes por semana, eu vou lá nessa reunião e vou juntar na mesa tudo que eu puder e vou comer bastante. A minha alma, ou seja, eu estou fraco, eu estou faminto, eu estou necessitado, eu estou fraco, eu estou morrendo, eu preciso comer, eu preciso me alimentar. Porque a maioria das enfermidades é uma má alimentação, são as moléstias que vêm. Então, ele foi viu o povo aglomerar, ele foi para lá. Só que ele chegando lá, o que ocorreu? Alguém o denunciou, que ele foi, quando a porta abriu, ele foi entrando junto com o povo, agarraram nele, ei, você não foi convidado não, botaram ele para fora. Numa outra reunião ele falou, eu vou estar agora, juntar, ao invés de eu estar lá na frente, eu vou colocar no meio do povo, ninguém vai me perceber. Mas alguém denunciou ele. Aí o segurança botaram ele para fora. Na terceira vez ele falou, eu vou por último, ninguém vai me perceber. Aí não teve jeito, os seguranças viram, ei, você não é convidado, botou ele para fora. Aí ele colocou no coração o seguinte, quando abrir aquela porta, eu vou sair correndo em direção àquela mesa, eu vou pular nela, vou agarrar tudo que tiver de comida, de alimento, de sucos que tiver lá, de frutas, de boa comida, e vou jogar para dentro da minha boca, eu vou comer, quando o segurança chegar em mim, eu já me alimentei. E assim ele fez, quando abriu a porta, ele saiu correndo, reuniu o resto de força que tinha, correndo, só que o segurança mais forte, sadio, alcançou ele e segurou. Só que o rei viu, o rei sentado lá na cabeceira da mesa, diz, ei, basta, deixa ele vir, senta aqui do meu lado. Ele sentou, o rei começou a dar caixa de uva na boca dele, alimento, suco, depois levou ele para a sua hidromassagem, né? Lá no palácio real, mandou dar banho ele de sais aromáticos, mandou barbear, mandou cortar o cabelo, colocou nele roupas reais. E quando alguns chegavam lá, o rei apresentou, falou, esse é meu amigo que era mendigo, é meu convidado de honra, ele vai sentar próximo da minha cabeceira aqui, e ele vai comer do que ele quiser, é meu amigo. Pronto, ninguém se metia, era amigo do rei. E foi passando o tempo, só que o que ocorreu? Ele começou a faltar uma vez por mês aquela reunião. A reunião era 2, 3 vezes por semana, ele faltou uma vez por mês. Depois, no segundo mês, ele passou a faltar 2 vezes por mês. Depois, na outra, ele ia uma semana, na outra ele não ia. Ele ia uma semana, na outra ele não ia. Depois começou a ir uma vez por mês só. E um belo dia ele sumiu. E o rei perguntou, você não viu aquele meu amigo? Perguntava às pessoas, não vi. Será que alguém desagradou dele? Ofendeu ele, humilhou ele? Eu estou preocupado. E o rei colocou uma comissão para ir atrás daquele mendigo. Rodaram o reino todo e não encontraram. O rei falou, sabe de uma coisa? Quando você quer que uma coisa seja bem feita, você vai junto e faz. Ele pegou uma comissão, foi atrás. Foi de casa em casa, de porta em porta. Só que ele entrou nas favelas, chegou num barraco lá, no meio do lixão. Ele falou, já estava anoitecendo, os súditos falaram com o rei, não, vamos embora, rei, chega, não tem... Não. Ele foi embora para outra cidade, não, é o último barraco, eu vou lá. Quando chegou lá, abriu a porta, empurrou a porta, ei, a vossa majestade, é o rei, tem alguém aí? Ninguém respondia. Deixa, eu estou entrando, é o rei, hein? Aí foi entrando, viu um homem deitado em cima de uma tábua, barbudo, mal cheiroso, com roupa de mendigo, doente, morrendo. Só que ele reconheceu por quê? Porque ele estava com as roupas reais dobradas, feitas de travesseiro. E o rei chegou para ele
e disse: meu amigo, mendigo, meu amigo. Deitou sobre ele: por que você se afastou da minha mesa? Você enfraqueceu, você está doente, você não se alimentou direito. Olha, você está morrendo. E foi batendo no peito dele, falando: fala comigo, fala comigo. O que é que aconteceu? Alguém te ofendeu? O que é que fala para mim? E ele não conseguia falar e morreu. Essa é a realidade nossa. Se nós nos afastarmos, o rei chorou muito. Quem é o rei hoje? É o Deus Todo-Poderoso. Quem é o palácio? Onde é o palácio? É a igreja, é o templo, são as sinagogas. Lá estão os banquetes, lá estão as mesas, que são a mensagem, a oração, o testemunho. Lembra que eu falei aqui que edifica, que fortalece, que te alimenta? Lá é a unção de Deus, lá te alimenta. Mas se você se afasta da mesa, se você não vai, você vai enfraquecer, vai esfriando na fé. É igual a brasa, a tendência fora da fogueira é apagar. Você vai esfriando, esfriando. Minha avó dizia, com 92 anos de idade, nunca esqueço, minha avó Maricota, morreu servindo ao Senhor, partiu para a glória, mas ela falava sempre comigo: meu filho, guarda um segredo para você nunca desviar. Quanto mais a gente vai à igreja, mais vontade a gente tem. Quanto menos a gente vai, menos vontade a gente tem. Então eu aprendi e guardei isso no meu coração. Nunca me desviei por isso. Porque quando eu estava esfriando, eu lembrava disso. Não, eu tenho que ir, tenho que me esforçar, mesmo contra a vontade, porque a carne não quer. Mas eu ia e me fortalecia em Deus, porque eu me alimentava. Isso, meu amado, minha amada, esse alimento é pela fé que nós vivemos, como os antigos no Antigo Testamento, e como nós hoje vivemos na esperança de que o Senhor virá, abrindo mão dos prazeres deste mundo, porque esses prazeres nos levam à condenação. Muitos prazeres que são pecaminosos. Não é errado você curtir umas férias, você ir a uma praia ou ir para um sítio. Eu mesmo vou para a praia agora em breve, se Deus assim permitir. Faz bem, você precisa descansar. Não tiro férias de Deus, não é isso. Estou aqui trabalhando, servindo ao Senhor. Eu tiro férias ministerial para mim abençoar minha família, curtir com a minha família. Isso, recebe aí, mas não deixe de se alimentar. Todo dia, palavra, oração, todo dia. Reservado com Deus. Agora mesmo vim de um culto, fui pregar a palavra de Deus numa congregação nossa. Recebe aí, em nome de Jesus, eu quero orar por você. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu coloco essa vida nas tuas mãos, pedindo a graça, a proteção, a libertação. Abençoa o Brasil, abençoa os caminhoneiros, abençoa, meu Pai, a Lúcia Santos e família, o Dalmo Duarte e família, o Kleber Toledo e família, a Luana Duarte também, ó Pai amado, abençoa ela, livrando, Pai, Senhor, ó Deus, deste mal terrível, Senhor, no seu colo do útero, em nome de Jesus. O Senhor pode operar maravilhas em nome de Jesus. Toma também a Alcina, Lúcia, os pedidos de oração dela, abençoa sua família, sua vida financeira. Toma Priscila Parreira Gomes também, ó Deus amado, Parreia Gomes, em nome de Jesus e família. Toma nas tuas mãos o Geraldo Oliveira e família, o Paulo de Tarsis e a Aparecida, meu Pai. Toma Rosaura Marques e família, Nilda Messias e família, o Luiz Carlos Marota Júnior e família. Toma também, ó Deus, a Dananjai Mali, lá, ó Deus amado, de Mumbai, da Índia, Senhor. Abençoa ela e família. E também o Marcos Antônio Dias, lá de Belo Horizonte, e a sua família, em nome de Jesus. Esse foi mais um Café com Deus. Gente, senta o dedo aí, me ajuda compartilhando, aleluia.